abraço, estamos de volta aqui com mais um Gazeta News Entrevista, recebendo personagens, tratando os assuntos de interesse da sociedade alagoana. Eu, Viderlan Araújo, e ele, Marcos Rodrigues, também nesta próxima hora, trazendo muitos questionamentos para esse personagem que nós escolhemos esta semana, né? E claro, vamos trazer muitos esclarecimentos. Estamos também com novidades, aí a chegada do nosso @ Gazeta News TV AL. Você acompanha através do nosso Instagram. Um abraço para todo mundo também que acompanha, que tem interagido com a nossa produção, isso é muito importante. O nosso canal no YouTube também trazendo todo aquele fortalecimento com o trabalho junto aos internautas. O portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas, e a Gazeta de Alagoas, 90 anos evoluindo sempre a informação, na maior convergência entre veículos de comunicação do estado de Alagoas. Marcos Rodrigues, muita gente nos acompanhando, né, Marcos? Que bom, né? A repercussão é positiva, significa dizer que os assuntos são de interesse da sociedade, o modo, talvez informal, que a gente converse também ajuda as pessoas a entender, né, de algum modo, e eu acho que isso é importante, Viderlan. É uma bela Há uma carência de discussão com qualidade, você já faz isso com o seu canal, a gente agora traz isso também para cá, né? Então é bom saber. É uma bela dupla, né? Batman e Robin, Robin e Batman, né? É isso mesmo. Então vamos trazer as apresentações do nosso convidado. Em novembro de 2021, ele venceu uma eleição apertada para comandar uma das mais importantes entidades de Alagoas. Especialista em Direito Empresarial pela Universidade Federal de Pernambuco, é professor de Direito e autor de diversos artigos científicos, Marcos. Pois é, está prestes a encerrar o seu primeiro mandato e à frente da OAB aqui de Alagoas faz um balanço aí da sua gestão, dos desafios, né, enfrentados aí nos últimos anos. E hoje aqui no Gazeta News Entrevista nós estamos recebendo o advogado Wagner Paz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional aqui de Alagoas. Tudo isso para falar de vários assuntos, das eleições deste ano e principalmente dos novos projetos, né? Esses projetos é o que todo mundo quer saber, Marcos. Todo mundo quer saber. Presidente, a Ordem dos Advogados do Brasil consegue ocupar um espaço na sociedade sem ser panfletária, mas ao mesmo tempo sendo ali muitas vezes o fiel da balança, né, a mediadora de alguns debates. Era essa a ideia desde o início, recuperar essa credibilidade da ordem junto à opinião pública, sem ter lado A e lado B, no momento em que a sociedade vive os seus extremos, né? Isso, obrigado aí pelo convite, Viderlan, Marcos, parabéns pelo estúdio aqui, a Gazeta colocou realmente uma estrutura de primeira linha para acompanhar o jornalismo que já era de alto padrão, então modernizou e está de parabéns pela estrutura. E esse é o objetivo da OAB, a gente queria voltar a ter o protagonismo, colocar as comissões em evidência e mostrar que a OAB ela se diferencia das instituições de classe, corporativistas. Por quê? Porque a OAB ela é a única entidade de classe que ela não serve, não tem a função apenas de atuar para os advogados. Ela atua para a sociedade e faz isso de forma benemérita. Então você não vê o CRM, o Conselho de Contabilidade trabalhando para a sociedade, trabalham para os seus associados, para os seus integrantes. A OAB não. As comissões são mais de 70, trabalham todos os dias de forma benemérita. Então a Comissão de Direitos Humanos viaja o estado todo para socorrer pessoas que foram vítimas de violência. A gente faz um trabalho de acolhimento e tratamento psicológico gratuito na OAB Alagoas, no centro. Comissão do Idoso acabou de fazer uma coletiva dando números e informações sobre violência contra os idosos. As comissões de criança e adolescente acompanham, por exemplo, eleições de conselho tutelar. A eleição de comissão eleitoral teve agora em domingo, trabalhando gratuitamente para acompanhar as eleições suplementares em Porto Real do Colégio. Então, por todo esse trabalho que a Ordem faz de forma gratuita, benemérita, filantrópica, honorífica para a sociedade, é que ela goza desse prestígio. E o que é que a gente sentia falta? Da sociedade reconhecer isso. Reconhecer todo esse trabalho que a gente faz. Então a gente às vezes é muito mal compreendido. Porque a OAB... E eu gosto que nós sejamos cobrados. Por quê? Porque mostra que a sociedade confia na gente. Mas existe uma diferença. Por exemplo, o Ministério Público, ele passa no concurso, ele tem um salário no topo do serviço público para fazer aquilo de ofício. O defensor público da mesma forma. Então a mesma cobrança que se tem, por exemplo, com a Defensoria e com o Ministério Público, às vezes a cobrança é maior para a OAB, que faz um trabalho gratuito, mas a gente não foge do serviço, não foge do trabalho. Então é por isso também que a gente sempre traz a história da Ordem,
todos os momentos difíceis pelos quais a advocacia enfrentou em defesa da democracia, da República, desde Rui Barbosa, passando por Sobral Pinto, Evandro Luiz e Silva e outros tantos advogados e advogadas que construíram a história da advocacia, que se confundem muitas vezes com a história do próprio país. Agora, estamos falando de um encerramento quase desse seu primeiro mandato. Numa eleição, acompanhávamos, né, Marcos, isso em 2021, e que se tinha praticamente um cenário estabelecido, com a outra chapa tendo nomes também reconhecidos da advocacia, e você conseguiu ser conduzido pela categoria para ser presidente da OAB. Para esse próximo momento, o que é que o Wagner, por exemplo, deve trazer para poder unir ainda mais essa categoria e tentar conduzir mais uma vez a OAB, já que você deve ser o próximo nome a ser também lançado para concorrer à reeleição nesse caso, né, Wagner? Isso, o que a gente fez desde o início, Viderlan, foi justamente abrir as portas de OAB. A gente deixou as portas escancaradas. Quem quiser contribuir era bem-vindo. E foi isso que fizemos. Então, grandes personalidades que estiveram do outro lado assumiram posturas proativas já no início de gestão. Vou dar um exemplo. Hoje, o presidente da subseção do Vale do Paraíba, que não existia essa subseção, o Dr. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque Júnior, que foi da chapa opositora. A gente sentou em janeiro e disse: meu amigo, eu quero que você venha trabalhar. Qual é o seu sonho? Meu sonho é construir a subseção do Vale do Paraíba, que tem uma localidade, uma região que não consegue ser abarcada, fica esquecida. Ela disse: se for só isso, está resolvido. E em menos de 3 anos construímos e entregamos um prédio belíssimo, com sala para atendimento para a advocacia, com sala para as comissões atuarem. Então, assim, fizemos isso. O próprio ex-presidente Nivaldo hoje é um grande parceiro, tem atuado junto para ajudar a ordem, ajudou a apaziguar alguns anos. Depois da eleição, fica alguns requisitos, tem as subseções que eventualmente estavam do outro lado. Então, ele ajudou, foi um pacificador. Então, essa busca pela união serve para fortalecer a advocacia, para que a gente possa unir, mostrar a importância. Ninguém chega no judiciário senão através de advogado e advogada. Então nós somos a porta de acesso de quem mais precisa. Eu costumo dizer, o INSS não bate na porta do trabalhador rural e diz: olha, o senhor aqui, a senhora trabalhou muito já, tem uma previdência que tem um benefício social para a senhora receber. O advogado tem que ir lá no interior, tem que ir lá em Palestina, tem que ir lá em Coité do Noia, tem que ir lá em Jacaré dos Homens, no Sertão, tem que ir em Delmiro, pegar o cidadão, paga combustível, paga as alimentação, a conta de luz está atrasada, vai no INSS 3, 4 vezes, o benefício é negado, vai para a justiça e ao final ainda tem dificuldade de receber os honorários. Então, por tudo isso, se a gente se fragmentar, enfraquece a classe. Então a gente tem que se fortalecer, se unir, mostrar que todo esse trabalho social, porque durante muito tempo a advocacia é vista só como atividade mercantil, o advogado é alguém que quer sempre tirar vantagem, enfim, um profissional liberal, e a gente está mostrando um outro viés, né? A advocacia leva cidadania, leva dignidade para quem precisa. Nós não temos interesse em fragilizar o judiciário, nem o Ministério Público, somos parceiros, todos operadores, cada um braço de uma engrenagem que tem que funcionar em perfeita sintonia. Pois é, criando diálogos, né, construindo pontes, né, que é uma expressão aí muito utilizada hoje. É muito importante isso. A sua vice-presidente está numa total evidência agora, está como desembargadora eleitoral. Isso demonstra muito da qualidade dos quadros, né, que a OAB reúne de um modo geral. É isso mesmo, porque vocês conseguem ter visibilidade como entidade para as causas gerais da sociedade, mas aqui e acolá tem alguns especialistas que acabam ganhando um pouco mais de visibilidade, notoriedade. Como é que a entidade vê o crescimento assim, de alguns quadros seus, de repente, ocupando um espaço de tanta relevância agora, como no Tribunal Regional Eleitoral? Eu vejo com bons olhos, acho que é o reconhecimento do papel da ordem. E eu lembro que quando era estagiário do escritório do Bulhões e Bulhões, Nabu Bulhões e Ares Bulhões, o doutor Ares era o presidente da ordem. E em várias situações, o governador Ronaldo Lessa, nessa época, ligava para o presidente Arias Bulhões para pedir indicações. Ó, preciso de um secretário de meio ambiente, quadros técnicos. Isso houve um hiato. E hoje a gente percebe, por exemplo, a preocupação do governador Paulo Dantas em nomear pessoas mais técnicas, mulheres, para dar tornar mais plural o seu quadro de secretariado, o próprio prefeito de Maceió também. Isso, e em algumas situações, por exemplo, no primeiro ano, o governador convidou a nossa conselheira Caroline Balbini para assumir o cargo de secretariado, hoje atual controladora do Estado, geral do Estado. Nós temos 2 desembargadores eleitorais,
a nossa vice, nosso conselheiro titular da OAB, que é o Rodrigo Malta Prata Lima, desembargador titular do TRE. Nós temos, recentemente, tivemos alguns convites para que alguns conselheiros assumissem funções importantes. Então, assim, isso é um cenário que nos engrandece. Eu não vejo com maus olhos, eu acho que a política precisa de renovação. São quadros técnicos que vão somar. A gente tem que ter essa missão de transformar a realidade social, fazer o nosso melhor. Tem pessoas boas no OAB que podem contribuir, independente da quadra política, seja no município, do estado, do governo federal, a gente tem que se vir. E se sentem aptos a isso, por que não? Então a OAB se sente prestigiada com relação a essas indicações e esses quadros da ordem em posições de destaque. E hoje, nesse posicionamento que a OAB tem buscado, estamos também prestes a viver mais um momento dentro do cenário eleitoral. Você já passou, inclusive, a presença da OAB diante da eleição, né, que tivemos agora em Porto Real do Colégio no último final de semana. Qual vai ser a posição agora, tendo, inclusive, membros dessa sua diretoria na OAB, da entidade para esse próximo processo eleitoral, considerando que esse trabalho junto ao TRE é um trabalho que você enxerga com bons olhos, como acabou de colocar? Isso, nós vamos relançar o Observatório Eleitoral, que atua muito próximo do Ministério Público Eleitoral, da Justiça Eleitoral. Vamos estar próximos da Justiça Eleitoral. Na última eleição, houve uma aproximação muito grande, sobretudo por conta que houve uma suscitação de dúvida quanto à legitimidade do pleito eleitoral. E o TRE entendeu que a OAB poderia, como uma entidade de organização da sociedade civil, poderia ajudar a contribuir a tornar mais transparente o processo. E fizemos, inclusive, na OAB, as eleições paralelas, né, para demonstrar a fidelidade de todo o processo eleitoral. E iremos fazer assim de novo. Estamos à disposição do TRE, do presidente Clever, para o que ele entender necessário para que a ordem possa contribuir. O observatório vai receber denúncias de corrupção, de compra de votos, vai apurar. Então a gente já manda mais ou menos as denúncias organizadas para o Ministério Público, facilitando. A ordem tem uma capilaridade que nenhuma instituição tem. Então, por mais boa vontade que o promotor tenha, ele é um só para dar conta de tudo. Então o observatório recebe a denúncia, muitas vezes a denúncia é frágil, não tem pertinência, já é arquivada lá, outras têm uma substância, a gente prepara, vai carregar os documentos que comprovam aquelas alegações e encaminha direto para o promotor para que ele possa ofertar as ações competentes. Então esse trabalho acho que é muito importante, a ordem cresce, a sociedade sente a confiança de enxergar na ordem esse elo de ligação com a justiça e a sociedade civil, e a gente sente que cumpriu a nossa missão. Presidente, recentemente ocorreu aqui no estado um grande evento que reuniu especialistas de direito eleitoral do Brasil inteiro, ex-ministros inclusive, com uma preocupação muito grande. Se as fake news em algum momento serviram aí de alerta, né, para uma ameaça à democracia, vem agora a inteligência artificial, que ao mesmo tempo pode servir para monitorar, mas também pode ser usado para o mal, né? O que é a grande preocupação, né, Viderlan? É verdade. Na sedução, no enganar o eleitor, né? Na detratação de alguns personagens, né, durante o processo eleitoral. Para esse novo momento do observatório, vocês também vão ter especialistas que dominem um pouco e conheçam essa realidade, até para ter agilidade, porque eu percebi que no evento a maior preocupação é quanto ao fator tempo, né? Porque uma mentira divulgada às 7 horas da manhã, é possível que às 10 horas ela já tenha atingido, a depender da cidade, por exemplo, onde ocorra a eleição, toda a população da cidade que tem acesso ao meio digital, né? Então, a partir dali, você entrar na justiça para que ela tome uma posição, pode ser que leve algum tempo. Como é que vocês vão lidar com esse fator agilidade para um processo tão enriquecedor, que ao mesmo tempo a tecnologia enriquece, mas ao mesmo tempo tão perigoso, né? Isso é uma questão muito complexa, porque a velocidade das redes sociais ela é inalcançável. Você posta alguma coisa hoje, você dá um print, coloca nos stories do Instagram, você chega em qualquer lugar do país, qualquer lugar do mundo. Então o que a gente pode fazer, já fizemos nas últimas eleições, publicamos uma cartilha de combate à desinformação, iremos atualizá-la. Nós temos hoje na OAB os melhores quadros que trabalham com direito e tecnologia. Vou dar um exemplo aqui, a Natália Peixoto, que realiza todos os anos um evento grandioso que é o OAB Law Trend, que trata de inteligência artificial, metaverso, enfim, temas correlatos, e com certeza vai estar nos ajudando, auxiliando
nesse combate, nessa luta para diminuir o efeito nocivo que a desinformação traz. E isso mexe com a reputação das pessoas. E a inteligência artificial hoje trabalha com o quê? Com a sua voz, com a sua imagem. Você consegue montar uma situação, por exemplo, de compra de votos, usando a imagem, a voz da pessoa. E a justiça não sei se está preparada para enfrentar esse novo aparato tecnológico. Então, uma das melhores formas de combater é antecipando, através de eventos. Então, a gente vai buscar levar para as escolas públicas essa discussão, levar para a sociedade civil como um todo, no interior do estado, mostrando a importância de dar uma dúvida a essa mania de compartilhar tudo no WhatsApp. E a gente se depara com nossos parentes mais experientes que adoram estar compartilhando todo tipo de informação. Aí você vai chegar e falar, pai, mãe, olha, não é assim, tenha cuidado, porque às vezes é uma informação falsa e você está jogando a reputação daquela pessoa no lixo. Então a gente tem que ter esse cuidado e a OAB vai ter uma postura proativa, trabalhar com a informação prévia, com a conscientização da população mais jovem, que tem mais até afeição a esses aparatos, sabe manusear melhor toda essa tecnologia, e trabalhar junto ao tribunal, para que o tribunal tenha esse conforto, se sinta amparado pela sociedade civil no combate a essa praga, essa chaga que é a chamada fake news. E é interessante que nesse segundo momento de posse da ministra Carmen Lúcia, no Tribunal Superior Eleitoral, ela chegou a utilizar parte do discurso dela falando sobre essa ideia de querer combater a chamada mentira digital. E você tem um peso muito grande aqui para a entidade em Alagoas por ser presidente da OAB. Então você está falando pela categoria aqui. Qual é o seu posicionamento a respeito também da chegada da ministra Carmen Lúcia, sendo a primeira mulher a ter a oportunidade pela segunda vez em comandar o Tribunal Superior Eleitoral? Eu acho que é importantíssimo a ocupação de espaço por mulheres. A ministra Carmen Lúcia é um grande quadro, tem muito respeito no meio jurídico. Tenho certeza que será uma gestão exitosa, assim como a nossa querida Natália von Sosten aí no TRE também vai contribuir para deixar o tribunal mais plural. Essa pauta hoje, você vê, essa eleição de portal do colégio aconteceu por quê? Porque por fraude na cota das mulheres, na cota de gênero, na formação das chapas. Então, hoje é uma pauta muito sensível. Então, eu vejo com bons olhos, acho que isso tem tudo para ser uma grande gestão do Tribunal Superior Eleitoral. E ela veio com essa pauta de combater realmente a fake news. Eu acho até que interessante. Uma das formas de combater é valorizando o jornalismo sério. Ou seja, de onde vem a fonte da informação? Está repostando isso com base em quê? Então, em vez de procurar fake news, procura a Gazeta News, que tem a credibilidade, tem informação. Procure os meios de comunicação já consolidados. Os jornalistas sérios, que temos muito, a grande maioria são bons jornalistas. E não vamos dar voz nem vez a pessoas que estão ali tentando se locupletar de forma ilícita às custas da imagem ali, né? Então, acho que esse é o caminho. Vou insistir nessa pauta, viu, Viderlan? Nesse ponto é importante porque a OAB conta com jornalistas profissionais na sua equipe, até para divulgar e repassar para a sociedade o que é produzido. Isso implica muito na qualidade da informação que chega para nós, né, de um modo geral. E essa falha, né, na origem ou no modo de tratar informação tem muito a ver com uma decisão antiga, já hoje refeita pelo menos em termos de fala, mas ainda não juridicamente, que é do ministro Gilmar Mendes em relação ao fim do diploma para a formação da nossa categoria. Isso. Eu não conheço advogado que atue sem diploma, né? Só há o bom advogado porque ele passou por uma banca, fez todo o processo de estágio até chegar lá, até a carteira, a inscrição na ordem. Isso é favorável ao diploma de jornalismo, à retomada do diploma de jornalismo? Nós somos, inclusive, contra a derrubada do diploma para o jornalista. É muito importante. E hoje a gente está pagando preço muito caro por isso. Por óbvio, a gente tem que se adequar às redes sociais, as pessoas vão ter voz, vão ter vez, mas eu acho que isso nunca vai suprir o papel do jornalista, daquela pessoa que se preparou para aquela função, né? Cursou filosofia, cursou ética, cursou tudo que era necessário para a sua formação e para ter responsabilidade com aquilo que ela domina, que é justamente a informação. E num tempo da rede digital, que tudo é muito rápido, hoje a gente sente a necessidade
essa rediscussão quanto ao diploma de jornalista. E tem sido feito, né? Esse debate já, isso é uma situação que eu acredito que vai ser reavaliada, Marcos. Eu vejo com muito otimismo esse processo. E, claro, existe também todos os entraves para muitas situações em termos de relacionamento no posicionamento das profissões. E no debate recente também voltou à tona a ideia mesmo do peso na mesma altura também entre juízes e advogados. Qual a sua opinião a respeito desse assunto, já que tem uma lei chamada 14.508 de 2022 do ex-presidente Jair Bolsonaro, que sancionou na oportunidade, que determina que advogados fiquem na mesma altura que os juízes. Qual o seu posicionamento a respeito desse assunto e o quanto isso pode ser importante também para a categoria? Isso. Essa ausência de hierarquia, que muitas pessoas não entendem, acreditam que o juiz está em uma posição superior, o juiz está na mesma posição da advocacia, do Ministério Público, da Defensoria, ele só está numa função diferente. Mas a função jurisdicional, ela depende desse triângulo, autor, réu e magistratura. E não se faz isso sem advocacia. Então é importante que essa paridade aconteça no plano físico, no plano da estrutura do judiciário, no plano... Porque apesar de ser simbólico, mas acaba desmistificando essa questão toda do juiz estar em posição de superioridade. Isso não acontece numa república em que o dono da coisa pública é o cidadão. A gente ainda tem aquela visão de que o prefeito, o governador, o juiz, os poderes... Não são. A autoridade numa república é o cidadão. Erroneamente a gente trouxe isso do passado, da época imperial, e acredita que eles são os donos da coisa pública. Não são representantes nossos, recebem salários para exercitar a função, as suas respectivas funções, e portanto são servidores públicos, são agentes públicos que devem prestar contas. Então, diferente do que as pessoas comuns pensam, eles não são o poder em si, eles exercem uma função que tem um nome correlato, né, que ao nosso ver foi muito uma infelicidade do legislador botar poder judiciário, poder legislativo, poder executivo. Na verdade é função legislativa, função judiciária, função executiva, porque a função é quem exerce a função em nome de alguém que é o povo brasileiro. Então é preciso desmistificar isso, acabar com determinados privilégios que ainda existem para algumas poucas funções públicas. E eu acho que a gente tem que tratar com mais igualdade os servidores públicos. Não existe necessidade de alguns tipos de vamos dizer, férias em dobro. O que é que justifica um magistrado ou um promotor ter férias em dobro em relação a qualquer outro trabalhador? Então são coisas que precisam ser discutidas. E a gente entende que tem que ter um tratamento isonômico. Um procurador federal, por exemplo, não tem férias em dobro. Talvez às vezes tem, outros cargos não tem. Então, o que é que justifica essa diferenciação? Então, são pontos que precisam ser discutidos. Nós entendemos que é preciso tratar com mais equidade as funções públicas e, sobretudo, evitar qualquer disparate em relação à posição de advocacia, do Ministério Público, Defensoria e Magistratura. Presidente Wagner, de vez em quando a ordem tem que estar se posicionando em relação à questão das prerrogativas, né, que são consolidadas enquanto categoria, enquanto profissão, mas às vezes na tentativa de punir o mal profissional que existe em todas as categorias, se tem ali posicionamentos genéricos que acabam afetando a atividade. Vou dar um exemplo aqui, a questão da relação do advogado com o cliente dentro do ambiente prisional. Não foram poucas as vezes que, como jornalista, eu tive que abordar esse tema com a OAB, lendo notas, defendendo a prerrogativa dos advogados. O que é que está acontecendo, às vezes, na sociedade, que ao invés de punir o que cometeu de fato o erro, às vezes pune toda uma classe, uma função, uma categoria? Como é que se houve essa discussão ainda nos dias de hoje quanto à prerrogativa, que de vez em quando vocês têm que estar ali lembrando que o advogado tem prerrogativas de atividade? Isso, primeiro, esse ranço autoritário que existe na sociedade. Então, a magistratura não abre mão de suas prerrogativas. O Ministério Público não abre mão de suas prerrogativas. Mas para a advocacia, a prerrogativa é vista como privilégio. E não é privilégio. Veja que não existe na função da advocacia nenhuma espécie de vantagem ou benesse. A prerrogativa da advocacia é em função da atividade. Falar com o magistrado a qualquer tempo não serve para o advogado. Eu não atuo para mim, em causa própria, salvo raras exceções.
eu atuo para uma mãe de família que precisa de uma pensão alimentícia. E se eu não despachar com o juiz naquele momento, ela não tem o que comer amanhã. Um senhor de idade teve negado pelo plano de saúde uma cirurgia. Se eu não consigo despachar uma liminar, o cidadão morre. Então veja que não é um privilégio para o advogado falar com o juiz, é uma necessidade da sua atuação jurisdicional. E quem é o beneficiário disso? O cidadão, que é o dono da coisa pública. Então muitas vezes você chega lá para falar no balcão, o servidor, não, o juiz não vai atender hoje. Mas não vai atender por quê? Não, ele não atende dia de hoje, não, ele tem que atender. Se ele estiver fazendo audiência, a gente espera. Se ele estiver fazendo um despacho, uma sentença, a gente vai aguardar. Mas entre o intervalo de uma coisa e outra, eu quero ser atendido. Porque o meu cliente que paga o imposto e paga o salário, o subsídio, o vencimento, a que título for, do servidor, do agente que está lá, ele é o dono da coisa, ele tem o direito de ser atendido. Então nesse diálogo, muitas vezes falta o bom senso. E não precisa ser o judiciário, não precisamos aqui colocar isso para o judiciário. Isso é um resquício do autoritarismo. Se for na Secretaria de Educação Municipal, Estadual, qualquer que seja, o cidadão não é bem tratado. Minha mãe é professora do Estado, aposentada. Para minha mãe conseguir averbar as horas dela de serviço público, ela é uma via crucis. Vai no município, do tempo que era professora do município, vai no Estado, o servidor trata mal, não atende, dá barrigada, como a gente chama aquela expressão popular. Então, isso não é uma questão relativa apenas ao judiciário. Agora, o que acontece no judiciário? Quem fala pelo cidadão? É o advogado. É a advogada. Que já tem o quê? Conhecimento dos seus direitos e deveres. Que sabe o que é necessário e o que deve ser respeitado. E aí, quando você encontra essa parede intransponível, a advocacia se impõe. Aí não aceita ser diminuída. E quando não é suficiente aquele chamado pela ordem e excelência, a OAB vai estar lá do lado. E muitas vezes é uma situação de embate. Mas falta o quê? A compreensão por parte de alguns servidores públicos da sua real função e da sua real posição dentro de uma estrutura administrativa que deve servir ao dono da coisa pública, que é o cidadão. E quando nós estamos falando dessa questão mesmo, principalmente em conduzir as relações na própria categoria, eu diria que acaba sendo, me colocando na sua posição, Wagner, um dos maiores desafios, fazer com que a própria categoria possa entender também que existem regras e que essas regras precisam ser respeitadas. Existe o Conselho de Ética, né? Isso, como é que tem se comportado os advogados na atuação do Conselho de Ética, principalmente na exposição? Existem situações que limitam, outras coisas que a lei já começa a ser mais flexível. Qual é o posicionamento hoje real que a Nacional determina para Alagoas e que vocês repassam para os outros advogados? Você mais radical, como é cortar na própria cara? Como é cortar na própria cara? Perfeitamente. É muito difícil, mas ao mesmo tempo hoje o sistema da ordem ele tem alguns mecanismos que preservam. Então, por exemplo, o Tribunal de Ética, os processos são sigilosos. Então, nem o presidente tem acesso. Então, eu não tomo conhecimento dos processos que chegam. E aí os processos vão andando. E aqui e acolá nós somos taxados, essa gestão está muito dura, está com uma autoritária. Está se assemelhando à polícia. Mas não é. Alguns colegas praticam alguns desvios éticos que merecem apuração. A gente vai respeitar o devido processo legal, a ampla defesa, mas existem alguns limites. Existem alguns colegas que ultrapassam esses limites e vez ou outra vão chegar a representações do Ministério Público, da magistratura, e nós somos 20 mil. Então, os mesmos problemas que tem no judiciário, proporcionalmente, são da advocacia. Mas como nosso volume é infinitamente maior do que a quantidade de promotores, juízes e defensores, a proporção dos colegas que estão representados também é maior. Muitos casos são indevidos, clientes que chegam lá para reclamar porque muitas vezes não querem pagar os honorários, então vão lá usar o Tribunal de Ética como uma vingança para tentar barganhar essas questões. Mas é importante que a ordem cumpra esse papel, que a gente vem atuando também para mudar a legislação. A legislação que trata de publicidade ela é muito vestusta, ela é antiga, ela não é compatível mais com a atual quadra da tecnologia. Já mudamos muita coisa. O advogado pode sim postar na rede social, com caráter informativo, porque o advogado não pode estar oferecendo seu serviço. Mas na hora que ele vai para a rede social, que ele dá uma informação, ele está ali em evidência, ele está mostrando o seu trabalho através do seu conhecimento. O que é que a ordem busca vedar?
e a legislação veda? É ostentação, é estar mostrando que você tem esses advogados ostentações que estão muito na moda e que no fundo prejudicam, porque Ferrari. eles mostram uma suposta aparência de empoderamento que na prática não tem, porque o empoderamento do advogado e da advogada é no conteúdo, é na capacidade de persuasão, é na sua capacidade de convencimento, é na sua força de trabalho, é no seu conhecimento intelectual. Então, essa falsa percepção, esse é o mal da atualidade, né? As pessoas querem só ganhar o sucesso e não querem passar pelo que é necessário para chegar lá. Então, essa perspectiva que a gente tem que realmente temos que fazer esse trabalho de tentar orientar os colegas ao melhor caminho, que é o caminho do trabalho, dos 5 primeiros anos com dificuldade, não tem sucesso. Eu digo sempre, eu vou dar palestra e dizer, olha, não acredite em fórmula milagrosa. Advogado não vai enriquecer com 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ele vai passar 5 anos comendo pão e diabo amassou. Com aquelas causas que a gente chama de carne de pescoço, que é a tia que aparece com a causa de telefonia, de plano de saúde. Depois de 5 anos ele começa a pagar as contas. É assim com você, Wagner? Também o seu início foi assim também? É muito importante, né? Fazer essa pergunta, né, do Wagner, nas primeiras causas dele aí. Vamos lá, falar um pouquinho aí pra gente, Wagner, vai. O que você lembra aí dos primeiros casos que você acabou pegando? Olha, eu para terminar a faculdade, eu morava na casa de uma tia. Meu pai morava no interior, em Pão de Açúcar. E para abrir meu escritório eu tive que tirar um empréstimo, né? Tirei um empréstimo do Banco do Brasil, comprei uma mesa, uma cadeira, um notebook e o resto que sobrou fiz uma viagem para São Paulo, que eu não conhecia São Paulo, queria conhecer São Paulo, fazer network. Sim. E te aventurando. E eu lembro, me marcou muito uma causa, a primeira causa que eu peguei, trabalhista, do mestre de obra. Quando eu olhei quando o mestre de obra ganhava e quanto eu ganhava como advogado, eu disse, meu Deus do céu, eu vou virar mestre de obra. Isso me marcou muito na época, muito, porque o piso salarial do mestre de obra é valorizado e graças a Deus, quanto mais melhor. Mas só que a gente estudou tanto, estava em pós-graduação, rapaz, onde é que isso é? Você na profissão certa? Certo, né? Então eu ganhava muito pouco. Mas eu tinha convicção, minha mãe acordava com o jornal na cara, meu filho, tem vaga do IBGE concurso, vaga, mãe, eu não quero. Né? Até postei esses dias aí recentemente, eu queria fazer o meu caminho, não era o caminho mais cômodo, o caminho que meus pais entendiam mais cômodo e eu entendia eles por conta da dificuldade que eles tiveram de criar os filhos e tudo, mas eu queria fazer o meu caminho como o Sinatra, né? I did my way. Então busquei, e é isso que eu tento passar para a advocacia, olha, vai ser difícil, mas a vida é difícil, a vida é fácil, né? Quem acha que buscou a estabilidade, vem a pandemia e você não tem estabilidade. Não tem estabilidade financeira, não tem estabilidade para a vida. E, enfim, então assim, tem a frase de Saramago que eu gosto muito, que é Levantado do Chão, o livro que ele diz, olha, o mundo nunca está contente, e no dia que o estiver, terá a morte como certa. A vida é assim, então a gente está buscando sempre a estabilidade, ao invés de buscar a realização pessoal. O que é que a gente faz feliz? Eu quero ser advogado, quero ser juiz, promotor, defensor, eu quero ser empresário, quero ser jornalista. Hoje as profissões são múltiplas, as pessoas estão ganhando dinheiro com a rede social também, com o seu trabalho, chefe de cozinha, enfim. O que não pode é a gente se permitir viver uma vida infeliz, fazer uma profissão. Então eu tenho isso muito claro na minha mente. Eu quero ser advogado, vai ser mais difícil. Eu vou ralar, eu vou buscar, mas uma hora vai chegar. E com 5 anos você começa a pagar suas contas. Eu lembro quando eu casei, eu tinha 3 empréstimos consignados. 2 de meu nome e o nome da minha mãe, coitada, que me ajudou para poder comprar aqui um móvel, um negócio dentro de casa. E a vida é isso. E depois você paga, depois você respira, depois você liquida um empréstimo do carro, depois... Isso é gostoso. Quando você volta, vai ver aquele filme do início, tudo quanto foi difícil. Aquele honorário que você esperava receber, você ganhou foi uma galinha velha, um doce de jaca. Eu disse, meu Deus do céu, aquilo era o que ele tinha mais de valioso, aquele cliente, aquela senhorinha. Sim. Se brincar, aquela galinha fez falta no almoço dela. E ela não tinha honorário. Naquele momento eu precisava do honorário. Mas hoje você vê com carinho e com boas lembranças tudo que passou, né? Pois é, e o advogado, Viderlan, ele acaba sendo, né, a justiça na ponta, né? É verdade. Porque vai formular o problema trazido pelo cliente de forma jurídica, né, transformar na linguagem para poder se transformar numa busca e conquista do direito, né? Então termina sendo ali na ponta também. Como é que, como OAB, e diante hoje de estar dentro da categoria, ou pelo menos na representação dela no cargo máximo, que é o do presidente, o senhor articulou a entidade para pensar nesse advogado iniciante, né? Como é que a ordem hoje estende a mão ou pode contribuir
para que esse profissional ele tenha ali uma maneira para começar, um escritório, né, coletivo, não sei como é a expressão que vocês usam, no mercado chama, né, work, né? Coworking. Coworking, né? Coworking, que é o trabalho compartilhado. Como é que você pensou para esse advogado que um dia foi como você lá, que recebia pagamento com galinha aí? Excelente pergunta. Primeiro que eu sou da linha do Arendo Suassuna. Eu gosto do estilo Meu Escritório, que foi o nome que a gente adotou, que é brasileiro, da nossa língua, para ficar melhor. Então substituímos o coworking pela ideia do Meu Escritório. E quando iniciamos na gestão, só tínhamos espaço de Jacarecica, a sede. Primeira coisa que fizemos foi montar a estrutura no Benedito Bentes, que é um bairro que é do tamanho de uma cidade, tem vários escritórios de advocacia e não tinha nenhuma estrutura da OAB. Então nós construímos a estrutura lá de alto nível, com móveis de primeira, para a advocacia poder atender cliente, fazer petições, pagar a anuidade, atualizar seu serviço, seu cadastro no OAB. Então levamos o serviço para o Benedito Bentes, parte alta. Isso tudo dentro de um projeto que a gente chama de acolher, capacitar e inspirar. Então a gente acolhe o advogado desde o nascedouro, né, dando essa estrutura para eles. Então hoje nós temos o Benedito Bentes, Marcel Shop, uma sala no Marcel Shop. Temos o prédio do centro, o prédio histórico, que ficou revitalizado com inúmeras salas para as comissões, salas de audiência. Então nós temos Benedito Bentes, Jacarecica, prédio histórico, Marcel Shopping, e agora já iniciamos uma construção do Meu Escritório no Barro Duro, onde vai ser o estacionamento e um espaço também do Meu Escritório para a advocacia. Então você tem estrutura de trabalho geograficamente distribuída por toda Grande Maceió, ou seja, Benedito Bentes, Jacarecica, Centro, Mangabeira e Barro Duro, para que toda a advocacia tenha estrutura de trabalho. Fora as salas no prédio do TRT, no prédio do TJ, no próprio fórum, no Benedito Bentes. Lutamos junto, e quero fazer um agradecimento aqui público ao presidente Fernando Tourinho, ao Tribunal de Justiça, porque aquele fórum do Benedito Bentes ia ser desativado e a gente lutou para manter aquilo ali, e eles voltaram atrás em atenção à sociedade civil. Nós temos o curso hoje, que a gente promove o curso de capacitação para os jovens advogados, curso de formação da jovem advocacia, tá? Então esse curso, que a princípio era só em Maceió, hoje ele é feito em todo o interior do estado, das subseções. Delmiro Gouveia, Santana, Arapiraca, Palmeira dos Índios, União, São Miguel, Porto Calvo e agora no Vale do Paraíba e Penedo. Então a gente prepara com formação. Temos feito cursos que eu chamei da parte do inspirar. Como é que a gente vai inspirar? A gente vai trazer cursos que desbravam novas áreas de trabalho, como o próprio OAB Law Training, que trabalha essa parte de direito das startups, LGPD, inteligência artificial, ou seja, novos nichos, direito de compliance, direito notarial registral. Então dá perspectiva para a advocacia que se preparou, que agora tem onde trabalhar e é preciso agora abrir o horizonte. Fizemos também um grande investimento em pós-graduação gratuita. Temos 500 advogados e advogadas hoje fazendo pós-graduação ou participando de uma seleção para pós-graduação de trabalhista previdenciário gratuita pela Escola Superior de Advocacia. E estamos investindo agora pesado numa pós com a UFAL. A Universidade Federal de Alagoas, há mais de 25 anos, já faz uma pós-graduação lato sensu. E a OAB está bancando essa pós para ofertar para a advocacia quase 100 vagas gratuitas em direito constitucional junto com a UFAL. Ou seja, é investimento maciço em educação de alto nível para a advocacia. Então a gente acolhe, recebe através do Conselho Jovem esses advogados e advogadas jovens que estão chegando, prepara concurso de formação através da Escola Superior, ingressa eles em programas como residência jurídica para dar espaço em mercado de trabalho, pós-graduação e inspira através dessas novas áreas do direito. Essa é a nossa missão com a Jovem Advocacia e que agora a gente vai fazer também com a advocacia mais experiente. Estamos para lançar um projeto que se chama, o nome ainda está articulando, quem tiver sugestão pode mandar para a gente aceita, mas a ideia é de uma alavancagem para aquela advocacia mais experiente, que está com dificuldade de se inserir nesse mercado tecnológico. Então a gente vai colocar um psicólogo para fazer uma análise comportamental, um coach, uma pessoa voltada para essa parte de consultoria empresarial, para também dar perspectiva, inserir em oficinas para que ele se volte para essas novas áreas de acordo com a sua necessidade. Não adianta pegar alguém que não tem qualquer tipo de relação com a parte tecnológica e querer que ele vá advogar para a inteligência artificial, não vai dar certo. Mas ele pode buscar outro espaço, como direito notarial, registral,
direito ambiental, que é muita coisa no campo administrativo, e aí você direciona para ele, encaixa ele numa comissão. Então esse projeto é o meu projeto que tá aqui na minha mente, que é para a gente colocar essas pessoas no mercado, devolvê-las ao mercado com mais experiência. Então o nome do projeto vai ser Retomar. Projeto Retomar. Porque ele pediu sugestão. Eu gosto muito de verbo, porque verbo quer dizer ação, né? É verdade. E retomar, eu acho que é muito disso que ele está falando. O Marcos não perde tempo, né, rapaz? Eu queria só saber o seguinte: o que é que representa para a Ordem o prédio do centro, né? Que o senhor falou do centro, é o prédio da Montepio, né? Que durante muito tempo ficou com aquela mácula, né, de algumas pessoas criticando que era o local lá onde tem as prostitutas, e na verdade é um prédio histórico, né, que necessariamente, independente do que acontece na frente, e nada aqui contra as prostitutas, é uma profissão mais antiga do mundo, né, tá lá registrada, mas durante muito tempo a praça ficou maltratada, e agora parece que está tendo uma reforma lá, e vocês se anteciparam e fizeram a reforma do próprio prédio. E um advogado desses aí que talvez precise se integrar no projeto Retomar, disse para mim o seguinte: esse prédio aqui que é a essência do direito, porque a primeira faculdade de direito funcionou lá, é isso mesmo? Isso mesmo, foi a primeira faculdade do Estado de Alagoas. Do Estado de Alagoas. Isso, funcionou lá naquele prédio, e aquele prédio foi adquirido pelos advogados que pagavam uma mensalidadezinha no carnê. Para comprar o Para comprar, na época da gestão do presidente Aurino Malta, pai de Marcelo Malta, que foi vereador, foi candidato, enfim. E Aurino Malta fez uma campanha, me emitiu o carnezinho, e todo mês a advocacia pagava um valor que comprou aquele prédio, que possivelmente teria sido até derrubado naquele tempo, naquela década, enfim. Não sei o que seria feito dele. E durante muito tempo nunca teve uma reforma. Tinha uma melhoria aqui, uma pintura ali, mas reforma mesmo como a gente fez, não. Nós investimos quase 4 milhões já naquele prédio. 4 milhões para trocar fiação, para trocar energia elétrica. E muita gente não entendeu, rapaz, isso vai ser um elefante branco, de jeito nenhum. A gente precisa dar dignidade para a advocacia que precisa. Quase 80 escritórios fecharam durante a pandemia no centro da cidade. As pessoas não tinham condições de manter secretário, estagiário, office boy, estrutura lá. Então acabaram ficando carentes. E essa estrutura nova serve para isso. Serve também para quê? Para que as comissões que fazem um trabalho belíssimo tenham sala de atendimento, sala de reunião, tenham secretaria lá para atender. A estrutura é de primeira qualidade. Já estão convidados a conhecer. Quem não foi, vá conhecer. Tem uma livraria belíssima lá do meu amigo Cleiton, nova livraria com cafezinho, com espaço para happy hour. E essa primeira só foi entregue a primeira etapa. Temos mais 2 etapas para entregar. Fizemos um chamamento público agora para fazer uma parceria com a empresa de saúde, que vai abrir um centro de saúde lá dentro, com várias especialidades, e 30% pelo menos serão para consultas gratuitas da advocacia de baixa renda. Ou seja, nós vamos devolver saúde, então cardiologista, oftalmologista para advocacia, exames médicos na parte de trás, que é um prédio muito grande. E na parte superior, nós vamos construir um memorial da advocacia para resgatar a história. E o meu compromisso com a sociedade nós vamos entregar esse prédio vai ser patrimônio público. Por isso que muita gente não entende, você vai entregar, vou entregar, porque ele vai ser tombado, tem que ser tombado. Tem que ser tombado. Como é que nunca foi tombado um prédio desse? Ele tem a ver com a história da advocacia. Eu não sabia que o prédio não era tombado. História da advocacia, a história do centro da cidade. Com certeza. Quando a OAB faz isso, ela impulsiona o município a também investir no centro, né? Que inclusive comprou prédios ali na praça bem próxima para fazer a sede administrativa. Então, quer dizer, a OAB faz o trabalho de retomada do centro e, obviamente, revitalização também, né? Aquele prédio, na minha visão, ele vai ser um centro turístico e cultural do Estado de Alagoas. A gente viaja para fora, a gente procura ver praça, faculdade, os poderes, e chega em Alagoas, as pessoas não dão valor à sua cultura. Quem não conhece a sua história não tem futuro, não tem perspectiva nenhuma. Então eu quero que as crianças públicas que já fazem visita ao prédio de Jacarecica vão visitar e conhecer a história. Porque quando a gente contar a história dos primeiros advogados da República, eles vão conhecer a história da restauração da República do país. Quando contar a história da ditadura e da redemocratização da advocacia, vão conhecer a história do país. E fora outras grandes histórias. Por exemplo, nós tivemos aqui um presidente do Conselho Federal que foi Herman de Assis Baeta, alagoano de Cururipe, durante a redemocratização. Então, Marcelo Lavenere e tantos outros colegas que foram líderes do processo da advocacia nacional. Então, as crianças têm essa oportunidade de estudar. Nós já fazemos um grande trabalho social lá no prédio Jacarecica. Hoje, o nosso espaço de lazer recebe crianças de escola pública de forma gratuita do município de Maceió, que fazem lá uma espécie de contraturno.
A gente atende as crianças da Vila Mater, temos um projeto lá do judô, temos 2 alunos de judô que a OAB custeia o curso de judô para eles, em vez de eles estarem com o tempo ocioso, estão lá no segundo tempo da escola fazendo judô lá na OAB, no espaço nosso. 2 já foram convocados para treinar com seleções brasileiras. Então, assim, através do trabalho social, você resgata aquelas pessoas, aquelas crianças, dão esperança. As comissões de OAB vão para as escolas de palestra. Então, esse trabalho precisa ser visto. Precisa ser visto, porque a gente recebe tanta crítica às vezes. A OAB, rapaz, a OAB está nas escolas públicas, resgatando as pessoas, empoderando, mostrando para o cidadão que ele é o dono da coisa pública, que ele pode exigir isso do prefeito, do governador, do presidente da república, dos vereadores, dos deputados, que ele tem direito a isso, que isso é cidadania, isso é empoderar o cidadão. E esse é o trabalho mais difícil que tem. Mais difícil, porque quando você empodera o cidadão, você quebra essa sequência nociva que é da compra de voto, que é da venda do voto. As pessoas hoje estão empoderadas com o celular, com acesso à informação, e quando recebe, por exemplo, a Comissão de Igualdade Racial, com advogados negros, negras lá, empoderados, bem vestidos, aquelas crianças de escola pública começam a se identificar. Mas eu também quero ser advogado. Eu posso, né? Eu posso, eu vou chegar lá. Só depende de mim. Quando vai a comissão de igualdade de gênero, olha, você tem direito, a pessoa se identifica, se sente respeitado, sente que tem espaço para a proteção da sua dignidade humana. Isso é o que a OAB faz. E isso precisa ser demonstrado para que a sociedade veja o papel da OAB. Entendeu? Então essa é a nossa missão, é isso que nos realiza e nos preenche aquele vazio existencial que todos nós temos em algum momento, que a gente não consegue preencher com bem material. A gente, eu vi uma frase alguma vez, não sei se foi, enfim, alguém falou essa frase, que o vazio existencial é aquilo que a gente tenta preencher com a matéria e não vai conseguir nunca, né? Não é a matéria que vai nos preencher, é esse trabalho mesmo de propósito de vida, o que é que a gente se identifica, o que é que a gente consegue ajudar o próximo, e enquanto entidade a gente tem muita coisa para ajudar. Esse é o presidente Wagner Paz, da OAB Seccional Alagoas, participando aqui do Gazeta News Entrevista, ao lado aqui do Marcos Rodrigues, trazendo sempre muitas informações e arrancando também, muitas declarações interessantes. Presidente, você falava agora sobre o prédio, eu ainda vou manter esse posicionamento em cima da pergunta do Marcos aqui. Você falou em números, 4 milhões investidos no prédio. Aproximadamente, viu? Pode dizer que eu sou mentiroso, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas senão a oposição vai querer pegar lá o centavo. A filigrana. O Viderlan pega esses pontinhos assim que são ótimos, né? Mas 4 milhões aproximadamente para a primeira etapa, é isso? Para que a gente possa entender? Ou geral? Para geral, o complexo todo. Para a reforma geral. Isso. E aí esses recursos diretos mesmo da ordem ou através de parcerias? Como é que Não, o recurso principal é da ordem. Parte do Conselho Federal que encaminha uma verba que ele destina para as seccionais, que é fruto da arrecadação da anuidade do advogado. Então parte disso, parte verba própria da OAB, com as arrecadações de taxas, de emolumentos, enfim, das anuidades do repasse que a gente também recebe. E recentemente tivemos na verdade não vai para a OAB nenhum recurso, mas o prédio, ao ser tombado, o interesse público passa a estar, digamos assim, vinculado, afetado. A expressão jurídica é afetação. O bem público ele é impenhorável, enfim, por quê? Porque ele está afetado ao interesse público. Então, no caso de um bem particular, quando ele é tombado, apesar que a OAB é uma autarquia especial, sui generis, como definiu o STF, ele passa a ser tombado e ele atrai o interesse público. Então, o interesse público está ali para quê? Para preservar a memória, a cultura, a história, e a partir daí ele se interessa também em quem preservar. Quando ele for tombado, temos uma emenda que foi destinada pelo senador Rodrigo Cunha, que vai para o município de Maceió. O município de Maceió vai poder fazer algum tipo de melhoria ou de aprimoramento, tá? Mas os 4 milhões foram investidos pela OAB. Já estão lá, garantidos, empregados, já estamos concluindo agora a parte superior. A empresa possivelmente já vai começar de saúde a comprar os equipamentos nessa parceria, digamos assim, privada e institucional com a ordem para a segunda fase, que é do centro médico, e a parte do memorial, aí que talvez fique um pouco a depender dessa parte do tombamento, mas a princípio os valores já foram investidos, estão lá disponíveis, já está lá o prédio, para quem quiser ver toda a estrutura, está muito bem com computador, com equipamento, enfim, teremos realmente serviços para a sociedade e para a advocacia.
Presidente, se cada advogado pagar R$1 dos 20 mil filiados, é 20 mil por mês. Sei que 20 mil não dá para manter muita coisa, mas tem uma anuidade, né? É só quando o advogado contribui, é com a anuidade, é isso que mantém a ordem recebe dinheiro, aí, você falou o nome do senador, mas vai para a OAB, vai para a ação, como é que funciona isso? Eu estou perguntando... Essa é a questão da inadimplência. Eu estou perguntando porque o prédio é imponente, mas as poucas pessoas sabem que ali tem um pouco da vida do Omar Coelho, né? Omar, grande figura, né? Omar. Nosso amigo. E torcia pro time adversário do meu, mas pense numa educação que ele falava mal do meu time. Aquele prédio me lembra a vitória da primeira eleição do Da Omar, vitória da primeira eleição, mas né? Vem de imediato quando fala daquele prédio ali. Pois é. E acredita, ele falava que tinha que ter um espaço para, em alguns momentos, grandes solenidades, até os momentos tristes dos advogados. E ele que inaugurou, olha que absurdo, né? No momento do velório dele. Mas como é que a ordem se mantém? Porque, obviamente, a gente percebe um crescimento, né? Hoje, a olhos vistos aí da visibilidade da entidade, como é que ela se mantém? As pessoas talvez que não entendam, talvez aquele advogado maldoso que às vezes só faz criticar, não vai nem na própria ordem, fica falando mal, é a oportunidade da gente dizer, apresentar como é que se mantém a ordem. Muito importante a pergunta. Anuidade. Hoje nós dizemos de anuidade exclusivamente. Anuidade é algumas taxas de abertura de escritório de advocacia, inscrição de jovens advogados, estagiário. Isso é o que mantém a OAB. Nós temos inadimplência hoje alta. Quando assumimos a OAB, a inadimplência era ainda maior, estava na casa dos 45%. Hoje a gente conseguiu reduzir para 30%, 33% ali a inadimplência, mas é muita coisa. Temos um passivo muito grande que não era cobrado e a gente está fazendo um trabalho de cobrança. Então essa cobrança do passivo permite que a gente tenha fôlego para fazer mais serviço para a advocacia. E o Conselho Federal nos ajuda, né? O sistema também ele trabalha na questão da solidariedade. Então, em nível nacional. Em nível nacional. Lógico que a arrecadação de São Paulo é muito maior, Minas Gerais é muito maior, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia. Então não há tanta necessidade quanto estados pequenos, como Alagoas, Acre, Rondônia, Roraima, Sergipe. Esses precisam mais de atenção do Conselho Federal. Então parte do recurso que vai para o Conselho Federal obrigatoriamente das anuidades, o Conselho Federal distribui de forma a minimizar essa distorção entre as grandes seccionais e as pequenas. Para além disso, implementamos um sistema que todos os eventos, palestras, congressos, a gente busca o máximo de captação de patrocínio. Então isso faz parte do resgate. A gente consegue mostrar para a sociedade o quanto a OAB presta esse serviço gratuito e a sociedade passa a entender a importância da OAB. Então, temos parceiros que são perenes. Por exemplo, a usina Caeté, que é um dos sócios majoritários, é o senador Fernando Farias, tem apoiado desde o primeiro ano de gestão. Isso mostra que nós temos abertura com todos os políticos, com todas as esferas governamentais. O governo de Alagoas sempre apoiou os eventos da OAB, Conferência da Advocacia Estadual, Conferência da Mulher Advogada, né? Os parceiros privados, falei da Caeté que é privada, ela é do senador, mas ela é privada. A cooperativa Pindorama, você tem a Casa da Indústria, que tem apoiado muitos eventos da OAB, você tem o próprio Sebrae, que tem feito parcerias. Hoje nós lançamos o Empretec só para a área do direito, Empretec jurídico, né? O Sebrae é um grande parceiro, sempre apoia o OAB Lotrend, que tem a ver com a questão de inovação e tecnologia. Então temos uma parceria com o Sebrae muito forte, muito fiel. Instituições financeiras como o Sicredi apoiam a OAB, enfim, empresas de construção civil estão apoiando a OAB. Então você consegue mostrar, olha, nós somos 20 mil advogados. Esses 20 mil advogados são potenciais clientes da sua empresa. E a gente consegue dar a gente tem um estudo do poder aquisitivo desses advogados. Então eles entendem que é importante ter a OAB próxima para também ter esse retorno com as suas vendas, com a sua marca. E tudo isso a gente fez com que recursos que eram gastos em festas, em eventos da ordem, pudessem ser canalizados para as obras. Por isso que a gente fez obra. A gente está fazendo obra em todo o interior do estado. Ampliamos Arapiraca, criamos a estrutura da Arapiraca, foi quase que dobrada. Criamos o auditório em Penedo e reformamos o prédio em Penedo. Construímos o Vale do Paraíba. Estamos reformando e botamos o elevador no prédio também que é histórico de Palmeira dos Índios. E vamos reformar o prédio todo. Estamos terminando agora a reforma de União dos Palmares. Tudo isso são entregas materiais importantes para a advocacia. E temos um projeto agora em Delmiro Gouveia, em Santana do Ipanema, que é para deixar a estrutura digna para toda a advocacia. Então esse foi um trabalho que a gente fez fazendo. A gente montou uma estrutura de comunicação muito boa. Nós queria agradecer aqui a Luana Lamenha, a Jamile, que está lá na frente, fazendo com que esse trabalho... a gente tem hoje uma sala de podcast que é gratuita para a advocacia.
O advogado não tem dinheiro para estar bancando um estúdio para gravar, ele tem uma sala de podcast 24 horas à disposição lá no OAB. Temos uma sala de estúdio de entrevistas para dar visibilidade à advocacia, né? Enfim, projetos primeiro clique, ou seja, tudo isso para voltar para a advocacia, mais estrutura, mais condições, mais dignidade, e isso reverberar na imagem da instituição, na imagem da advocacia na ponta e em melhores honorários também para eles. Para ter acesso a esses privilégios precisa estar em dia, né? A gente nem exige tanto, a gente podia exigir muito mais que tivesse em dia, mas se todos tivessem isso, nós vamos desenvolver a saúde. O último presidente que deixou a OAB que tinha serviço de saúde foi Humberto Martins. Mais de 2 décadas, quase 3 décadas. E nós vamos desenvolver serviço de saúde para a advocacia. E sem muito investimento, na base da parceria. Reformamos o prédio e tem um espaço lá. A empresa vai, monta estrutura e vai dar atendimento. Então isso é importante que a advocacia, e aqui eu me dirijo a você, colega advogado e advogada, entenda a importância de manter a sua unidade em dia. Que é através dela que a gente vai entregar mais serviços para vocês que realmente precisam de ter uma estrutura de saúde à disposição. Marcos Rodrigues, o pessoal da equipe de comunicação é boa, fez bem o Media Training, viu? Olhou até para a câmera aqui e mandou mensagem, né? Um abraço, viu, Wagner? Muito obrigado pela sua presença aqui ao Gazeta News Entrevista, né? Em nome do Marcos Rodrigues e todo aqui também de todos, da organização Arnaldo de Melo. Muito importante essa entrevista, né, Marcos? Conseguimos aqui resgatar muitas coisas do passado aí do presidente. Ainda ficou faltando a Caixa Beneficente, né? Que eu ia deixar para o final, não sei se ainda tem tempo. Tem mais não, porque ele tem compromisso. Então fica fazer um sócio. Vamos trazer o presidente da Caixa também. É verdade. Vamos trazer o presidente da Caixa, então. Mas eu gostaria de agradecer bastante também você que acompanhou essa entrevista aqui com Wagner Paz, presidente da OAB Seccional Alagoas, Marcos Rodrigues, Viderlan Araújo, todos os sábados e também durante a semana, trazendo sempre informações, né, Marcos? Vai, manda um recado pro pessoal, Marcos. A gente não grava aos sábados, tá? Você que fica ligando na hora que tá no ar. Naquela hora a gente tá se divertindo. A gente grava durante a semana, mas é com o maior prazer para lhe dar uma opção de conteúdo também no final de semana. A dupla deu certo, o conteúdo vai fluindo, a gente aprende também, não sabemos tudo. Pelo contrário, a nossa dúvida é a sua dúvida. Essa é uma troca, é assim que se estabelece a ponte para o aprendizado, né? E respeito, né, aos profissionais, né? Eu tenho muito respeito pelo Marcos, o Marcos também, isso é muito bom. E ao Wagner também pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho, tá certo? Nós vamos encerrando esse Gazeta News Entrevista, deixando um forte abraço para você. Muito obrigado ao pessoal do portal Gazeta Web, também dando essa fortalecida, trazendo cada semana também um personagem ligado aos assuntos de interesse da sociedade alagoana. Ao pessoal do canal no YouTube, né, o Gazeta News AL, que também manda mensagens via chat. Durante a semana, os cortes no @Gazeta News TV AL. Você vai poder acompanhar também pelo Instagram essa passagem aqui do Wagner Paz. Mais um convidado que tivemos a oportunidade de entrevistar na maior convergência entre veículos de comunicação de Alagoas. Pessoa que eu esquecia. Todo o textinho também da Gazeta de Alagoas é com ele aqui, ó. Vai trabalhar daqui a pouco também para no final de semana trazer de forma muito especial 90 anos, evoluindo sempre a informação, toda a repercussão da passagem de Wagner Paz, presidente da OAB Alagoas, aqui também pelo Gazeta News Entrevista. Um grande abraço e até o próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.